surgiu uma bola dourada no horizonte e levantou meio céu. Foi um fenômeno assim muito incrível, que todo mundo viu. Uma bola de fogo enorme, levantou do horizonte, parou no meio céu assim e ficou como um sol, né, iluminando tudo. E aí a gente viu aquilo, ficou todo mundo assim e tal. E aí de repente veio um cara correndo lá do mato e falou assim, gente, o que está acontecendo aqui? A energia está caindo, está prejudicando o nosso contato lá. O ser não tá conseguindo mais se manifestar da forma inicial. O que está acontecendo aqui e tal, não sei o quê. Aí o Urandi tinha um radinho, ele passou o radinho para as pessoas dizendo o seguinte, quantas pessoas tem aí? Porque estava indo de 3 em 3, entendeu? E depois aí começou a aumentar de 6 em 6, então tinha ali 9 pessoas. A família dela, com a gente ali, mais outras pessoas ali. Ele falou assim, manda as 9 agora. Aí foi, né, a gente saiu em filinha um atrás do outro e fomos em direção lá ao local, que era mais ou menos 300 metros dali. Mas aí paramos num determinado ponto também, antes do contato, e aí o Urandi chegou e olhou na aura de cada um, ele consegue ver isso, ele olhou na aura de cada um e falou assim, você para cá, você para lá. Ele começou a separar as pessoas pelo padrão de energia e exatamente ficou as mesmas pessoas. Eu, a minha esposa, o César, ficamos juntos, ela com a família dela, as 3 pessoas e outros 3 lá. E aí ele chegou pra gente assim e falou assim, vocês deixam eles ir na frente de vocês? Eu falei, deixo. Aí ele levou essas pessoas que estavam criando esse tumulto, foram as primeiras desse grupo dos 9, a ter o contato com o ser lá. E a pessoa estava muito nervosa, era uma mulher, eram 2 mulheres e um cara. E aí quando elas foram lá ter o contato, demoraram mais ou menos uns 7, 10 minutos. E aí quando eles voltaram cheio de graça, falando paz e amor, alegria no coração, amor. Aí eu fiquei assim, pô, meu Deus, isso vai acontecer comigo também? A pessoa passa, né, sai daqui nervosa e volta toda transformada. E meu coração acelerou naquele momento, né? Eu senti que estava muito próximo do contato ali, né? Faltava poucos metros para isso. E aí o Urandi falou assim, aí foi os outros 3 também, voltaram cheios de graça, todos alegres, né? Houve uma mudança ali, você via nos olhos daquelas pessoas que é realmente uma coisa que mexeu com eles. E eu falei, bom, então vai mexer comigo também. E aí chegou o momento, né? O nosso momento, a gente caminhou, o Urandi falou assim, bom, chegou o momento de vocês, agora não tenham medo. E eu lembro que ele falou assim, é como fosse um jogo, mantenha calma, controle o emocional e que tudo vai acontecer. Eu falei, tudo bem. Aí ele mandou a gente posicionar, mas logo no momento que eu cheguei assim nesse lugar, era uma clareira, em cima do morro, né? Tinham poucas árvores e um mato, né? Não muito alto, um mato mais ou menos de 30 centímetros de altura. E ele falou assim, não, quando eu cheguei, eu observei que tinha uma névoa, uma coisa meio que prata, né? Uma luz meio prata assim, nos envolveu, nossa volta, né? E eu percebi aquilo, eu falei assim, o que é isso aqui? Eu passei a mão assim, eu falei, o que é isso? Ele falou, você está vendo isso? Eu falei, tô. Ele falou, isso aí é a aura dele, é o campo eletromagnético dele. Eu falei, pô, que coisa interessante e tal. E aí, ficamos ali parados e tal, aí ele falou assim, bom, olhem para a frente e observa que ele está andando na frente de vocês. E aí eu olhei, a Rose olhou, o César olhou para frente e não via nada. E aí eu falei assim, poxa, cadê o ser? Aí já comecei, né, a duvidar, né? E ele falou assim, ele está andando na frente de vocês. E eu olhei para um lado, olhei para o outro. De repente eu olhei para o chão, vi o mato se abrindo. Sabe, vinha lá do fundo, o mato fazia assim, e fazia o barulho, né? Abrindo e tal. Falei, coisa estranha. Aí eu pensei assim, pô, mas isso aí pode ser alguém escondido no mato, com uma linha de nylon, né? E puxando, né? Puxando lá, fazendo uma brincadeira ali. Eu pensei, esse cara pensa que eu sou o quê, cara? Pô, aí eu pensei igual aquela mulher, paguei, pô, uma grana para andei 1.500 quilômetros para chegar aqui e ver o mato balançar, que eu já vi essa brincadeira e tal, não sei o quê. Não. Aí ele insistindo, né? Vocês não estão vendo? Tal? Não estou vendo nada, não. Aí foi a hora que a gente respondeu, bom, Urandi, nós não estamos vendo, meio assim já indignado, né? Ele falou, então tá bom, então vocês fazem assim com os dedos, pressionam as têmporas e olhem fixamente à frente de vocês. E nós 3 fizemos isso. Pressionei e olhei para a frente.
De repente, tinha uma árvore, assim, não muito grossa, do lado assim, do meu lado, né, do lado esquerdo. Sai um cara de dentro dessa árvore, mas uns 2 metros e pouco de altura. 2 metros, dei pela altura da árvore, uns 2,40 de altura. E uma estrutura muito forte, um corpo atlético. E ele saiu da árvore, com uma roupa meio verde musgo, assim, uma roupa bem agarrada ao corpo. Como fossem essas roupas de super-heróis, né? Vamos dizer assim, um macacão agarrado, assim. A gente via que ele tinha uma bota, um cinturão. E o cabelo dele era um cabelo mais grosso. É difícil explicar para vocês, não era um cabelo lisinho, não. Era um cabelo meio comprido assim, mas pesado, né? Bem volumoso assim. E uma estrutura atlética muito forte mesmo. O cara, eu falei, nossa senhora, o que é isso? Aí tomei aquele susto, né? Eu falei, agora estou vendo. E deu aquele entusiasmo, né? E ele começou a andar, para lá e para cá, na nossa frente. Aí ele falou, agora vocês estão vendo ele? Eu falei, pô, estou vendo, Urandir, está aqui na nossa frente. Ele falou, então, começa a fazer as perguntas que ele vai responder para vocês. E aí comecei a detonar, né, de pergunta, né? A Rose começou a perguntar, o César também. E uma das perguntas que eu fiz, eu não entendi por que ele ficava andando para lá e para cá. Mas o interessante, a forma dele andar, que era um andar cadenciado, como fosse um soldado alemão. Você já viu como é que um soldado alemão anda meio que marchando assim, né? A posição com a mão para trás, na posição de mão para trás, e andando, colocando sempre uma perna na frente da outra, andando assim, sabe? Como fosse um soldado, né? Aí eu falei assim, Urandir, por que ele fica andando para lá e para cá? Não para num ponto só, né? Aí ele falou assim, não, porque ele não pode parar porque ele gera energia, ele desestabiliza qualquer coisa aqui, a natureza e tal. Então ele não pode ficar parado, ele tem que ficar se movimentando. Aí eu falei assim, pô, eu queria tocar nele, eu queria botar a mão nele. Ele falou, então você pede para ele. Aí eu pedi, eu falei, comandante, posso ir tocar em você? Aí acendeu uma luz vermelha. Mas aí eu percebi, eu vi ele andando tudo ali, mas na hora me deu um pensamento assim, que eu acho que a Rose e o César, o nosso amigo, pensou no mesmo momento. Que poderia não ser um ser. Eu estava vendo ali na nossa frente, a 3 metros de distância. Mas poderia ser um ser, sei lá, do mal, um espírito. Então eu falei, cara, será que eu não estou aqui, pactuando aqui com um ser, sei lá, o pessoal fala que é um espírito, né? Eu pensei nisso tudo, né? Nesse momento, começamos a pensar isso, começamos a duvidar. Ele parou, ele estava andando para lá e para cá, né? Como eu falei, ele botou a mão para trás assim, e ele tirou a mão assim, soltou assim, fez assim e ficou imóvel. E querendo se apagar, sabe? É como se fosse uma imagem de televisão, começa, sabe assim, começa a ter a interferência. Incrível isso. E começou a dar aquela interferência assim nele assim, e as luzes vermelhas começaram a correr no corpo dele. Aí me senti muito mal. É uma emoção, assim, um sentimento que eu tive assim, de como se tivesse um julgamento de uma pessoa, você olhasse para uma pessoa, julgasse, e depois você percebesse que você pensou errado daquela pessoa, né? Culpado, né? Eu me senti culpado. Essa é a palavra certa, me senti culpado. Eu acredito que a Rose e o César passaram por a mesma situação. E na hora que eu tive esse sentimento, né, de culpado, eu falei assim, não, eu tô aqui, cara. Poxa, eu tô vendo uma coisa que acho que o planeta todo queria ver isso. Uma oportunidade dessa, né? E eu tô aqui diante desse ser aqui. Aí eu pensei, não, eu vou pedir perdão para ele. E na mesma hora eu pressionei as têmporas, né? E falei, comandante, por favor, você me perdoe por eu ter pensado isso de você, por ter desejado isso, achado que você poderia ser um ser do mal, alguma coisa assim e tal. Aí ele estava assim, aí ele ficou... É uma coisa incrível. Aí que você sentiu que ele ficou totalmente mais físico, né? Ele estava com uma... a imagem estava como se estivesse dando interferência. Resintonizou, né? Ele se reconstituiu todo. Aí ele ficou forte, aí ele estufou. Primeira vez que ele ficou de frente pra gente, porque ele estava andando de lado, né, de perfil. E aí, nesse momento, ele ficou bem de frente, estufou o peito e colocou a mão para trás e olhou pra gente assim, deu um olhar assim, os 3, né? E começou a acender os chakras dele. Começou a acender. Ele começou a acender, ele com a mão assim, ele fez assim com os pés assim, olhou assim, e olhou para os 3 assim. O olhar dele era um olhar penetrante, um olhar